Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês. Boa tarde, a paz de Cristo. Antes de começar a mensagem, eu peço aos irmãos que curtam esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, peço também que se inscreva no canal. A palavra ela diz assim, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, no versículo 10. Perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam, passar adiante do ribeiro de Bessor. Esse texto eu já comentei, algumas vezes, eu já trouxe essa mensagem no canal, mas ele fala de um limite e todos nós temos um ponto em que nós não podemos ir além. Ainda que queiramos, não conseguimos atravessar esse ponto. Todo mundo tem limite, não tem jeito, todos nós temos um limite. Todos nós chegamos num momento em que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar o cenário. E nesse caso aqui foi o que aconteceu. Esses homens eles não podiam continuar, ainda que quisessem, de tão cansados que estavam. E Davi foi e pelejou por eles e venceu a batalha e trouxe a vitória e restituiu a cada um desses homens as suas famílias. As suas famílias foram 200 homens que ficaram nesse ribeiro, ficaram para trás e receberam o seu galardão, a sua bênção. Quando chegamos no momento, e esse ponto é importante ressaltar, que às vezes nós pensamos, há essa mentalidade que as bênçãos de Deus na nossa vida são por merecimento. Infelizmente muitos ainda pensam desse jeito, e por isso acham que se não fizer, Deus não irá fazer. Só que coisa de doido, Se eu não fizer, Deus não vai fazer. Chega um momento que você não tem mesmo o que fazer. É só Ele quem pode fazer, E é justamente nesse ponto em que devemos descansar no Senhor. E descansar não é abandonar a fé, descansar não é retroceder, descansar não é abrir mão da presença do Senhor e voltar para o mundo, para o pecado, não é nada disso. Muitos estão num limbo, num vale da indecisão, como diz o texto de Joel, capítulo 3, no versículo 14, que diz que a humanidade está no vale da indecisão, ou no vale da decisão, onde tem que decidir entre uma coisa ou outra. Tem gente que fica nesse vale da decisão e não consegue decidir, fica ali parado, que aí acaba se tornando o vale da indecisão. Você não decide entre uma coisa e a outra, você não resolve o que você vai fazer, se você vai aguardar do Senhor um milagre, aguardar do Senhor o cumprimento de uma promessa, ou se você vai voltar para o caminho de onde Deus te tirou. O texto de Apocalipse diz assim, quem dera que fosse quente ou frio, contudo és morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Quem começa um caminho de salvação, e aqui eu estou falando de salvação, é sempre importante ressaltar isso. Acho que as pessoas perdem muito foco, no que se refere a uma busca, e às vezes canalizam tudo para essa busca. Quando nós abandonamos, esse caminho de salvação, o mundo é o que nos espera, não tem jeito. E ou trilhamos esse caminho no Senhor, ainda que em alguns momentos descansando nos ribeiros de Bessor, nos lugares de refrigério que Deus nos propõe, ou seguimos esse caminho ou recuamos, não tem muito para onde ir. Tem gente que fica, como eu falei, no vale da decisão ou da indecisão, fica parado, não consegue seguir mais com Deus. Isso é muito triste. Eu vejo muitas pessoas, aqui eu vou ser mais específico, que começam uma busca por uma restauração de relacionamento e por não ver as suas expectativas sendo atendidas, uma restauração acontecendo, essas pessoas acabam rompendo a sua relação com quem nunca eles poderiam ter rompido um relacionamento com Deus, Muitos abandonam o Senhor porque Deus não lhes dá, não lhes entrega, não entrega, pelo menos no tempo que eles gostariam de receber, aquilo que eles queriam, aquilo pelo qual eles se achegaram na presença de Deus a princípio, buscando, irmãos, e querendo alcançar do Senhor. Então, por não ver essa expectativa sendo rapidamente solucionada, resolvida, as pessoas desistem de Deus. E isso, irmãos, por si só já mostra realmente onde está o nosso coração. Aonde está a nossa experiência, onde está a nossa esperança, se é em Deus ou se é em algo, em alguma pessoa. E
o texto ele fala disso. O texto ele nos mostra que existem muitas pessoas que estão nesse vale da decisão ou da indecisão, muitos que não sabem para onde ir, o que fazer. Então só deixando o fluxo da vida seguir. E o pior, sem Deus. Porque com Deus você não está no comodismo que te leva à destruição, você está no descanso que te leva ao milagre. Como estavam esses homens cansados, que não poderiam mais prosseguir pelas suas próprias forças. Você está cansado, chegou no seu limite? Todos nós temos um limite. É hora de se refrigerar em Deus. É hora de descansar, de falar assim, olha só, eu não posso, eu não consigo, eu não dou jeito, eu não consigo mais. Olha, estão dizendo por aí que se eu fizer, eu alcanço o milagre, que depende do que eu vou fazer, né? É o legalismo. Senhor, não acredito nisso. Eu acredito que é a tua graça. Então, Senhor, me derrama sobre mim essa graça. Eu estou aqui. Eu vou ficar aqui, vou navegar em... utilizar como se fosse um aparelho de celular em modo economia, né? Vou em modo economia, mas vou estar aqui na tua presença, estarei guardando os teus mandamentos, os teus preceitos, aguardando da salvação do Senhor, né? É assim que deve ser feito na nossa vida. Existem alguns momentos que é melhor a gente sentar e ouvir a voz de Deus, aguardar os milagres do Senhor, do que querer ficar de pé correndo. Você não está nem conseguindo andar, você vai correr por causa de quê? Então é importante reconhecer esses momentos. É importante, nas provações, reconhecermos as nossas limitações. Até onde realmente podemos ir. Porque há uma diferença entre uma análise, um tanto quanto influenciada por um sentimentalismo, por um sentimento, por uma empolgação. Porque quando estamos empolgados, achamos que podemos ir além. Lembra de Pedro para Jesus? Senhor, se tu for preso, eu serei. Se tu for apanhado, eu também serei. Se tu for morto, eu também serei. Jesus vira para Pedro e fala, calma, Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Empolgação. Estava empolgado. Ele achava que ele podia ir além do que ele realmente poderia. E ele não podia fazer aquilo. Ele achava que ele tinha estrutura para isso. E às vezes nós pensamos, não, Senhor, o teu nome... Por esse motivo, eu sou o sentinela, eu sou o vigia, eu sou o último, eu sou o intercessor. Joga em mim, Senhor, a bola, que eu aguento. Joga que eu aguento. Satanás não é páreo para mim. Meu irmão, tem batalhas que a gente tem que lutar junto com Deus. Outras, é só o Senhor. Eu lembro de Davi, assim que ele foi posto como rei sobre Israel, os filisteus se levantaram contra ele. A primeira batalha, Deus deu a ele uma estratégia. Ele foi e venceu os filisteus. Na segunda batalha, ele foi fazer da mesma forma que a primeira. E o Senhor falou assim, não, para. Fica atrás das amoreiras. Quando tu ouvir um estrondo na copa das amoreiras, é porque o meu exército terá ido adiante. Eu terei saído adiante. E aí vai ser a hora que você vai sair de trás das amoreiras, das árvores, né? Junto com o teu exército. E aí quando aconteceu isso, houve um estrondo na copa das árvores, Deus entrou no campo de batalha, não se sabe, né? Mundo espiritual, os anjos de Deus, houve uma guerra. Quando Davi chegou no campo de batalha após o sinal que Deus tinha dado, já tinha sido vencida a batalha. Então tem batalhas que são assim. Você não tem que tentar, né? Não puderam prosseguir de cansados que estavam. Se aqueles homens fossem, né, aqueles 200 homens, eram 600, ficaram 200 no Ribeira de Bessó, 400 que foram para a guerra. Se fossem os 600, aqueles 200 homens seriam um fardo para os outros. Seria capaz até de Davi perder a guerra por causa daqueles 200 homens. O que é pior, né? Um exército que tem uma baixa, onde um homem morre, um soldado morre, um exército que tem um soldado ferido. Porque o soldado ferido ele tem que ser carregado. E aí você vai imobilizar um, inutilizar um que está ferido e ainda vai inutilizar o outro para carregar esse ferido. Então é muito pior você ter um soldado ferido, um soldado cansado. Então tem uma hora, meu irmão, minha irmã, que tem que descansar. Descansa. E deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor operar o milagre. É Ele quem peleja.
É Ele quem vai entrar em batalhas onde você não pode entrar. E no final Ele vai te dar a vitória. Que o Senhor te abençoe nessa tarde. A paz do Senhor Jesus.